Saudações, pessoal. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão, um resumo, melhor até, sobre os animais do filo dos cordados, tá certo? Então é um filo bem diversificado, é o filo que está nessa ponta aqui desse cladograma grandão, tá certo? Que são animais que são deuterostômios, assim como os equinodermos, tá? A gente viu. O que era isso mesmo? O ânus surge primeiro no aparelho digestório e a boca surge depois. Então, assim, é um grupo de animais que é muito diversificado. É réptil, anfíbio, ave, mamífero, tem um monte, tá? Fora os menos populares. Bom, os cordados, então, são animais que eles têm, em alguma fase da vida deles, pelo menos em alguma fase da vida, tá? Essas quatro estruturas aqui. A notocorda, tá aqui, tá? Apontado aqui, que é um bastão de origem mesodérmica que a função primordial é sustentar o corpo do animal. Em alguma fase, a gente já teve no tocorno, nós, humanos que eu estou falando. Em alguma fase também, o cordado tem que ter um tubo nervoso dorsal. Esse é o tipo de sistema nervoso que a gente tem, tá? Que é um cordão nervoso que fica ali, você também que está em cima da notocorda. Figura aqui, tá? Em cima da notocorda. Em algum momento, vão ter fendas faringianas, que são essas aberturas aqui, tá? Às vezes nem sempre são fendas, mas pelo menos umas dobras. Mas pelo menos em alguma fase da vida vai ter essas fendas faringianas. E também uma cauda pós-anal. Então aqui está o ânus, ó, indicado aqui, e depois dele essa bendita dessa cauda aí. Então, essas quatro características aí são as que definem os cordados. Se tiver essas quatro em alguma fase da vida, é um cordado. Pois bem, então os cordados, o filo dos cordados, a gente divide em três subfilos. O subfilo craniata, que são os animais vertebrados, que são os que a gente conhece mais, né? Vai no zoológico para ver e tudo mais. Os tunicados, que é o subfilo dos urocordados, tá? Essa palavra indica que só tem notocorda na cauda e na fase larval, inclusive. E os cefalocordados, que é o que a notocorda vai até a cabeça. Aí, basicamente, o que tem são animais que são os anfioxos. Tá? Pois bem, então, urocordados, cefalocordados e craniata são os três subfilos de animais do filo dos cordados. Então, aqui está filo craniata, os urocordados e os cefalocordados. Esse diagrama aqui está mostrando todo mundo que é deuterostômio, tá? Então, são os hemicordados, que a gente não vê, são os animais chamados de balanoglossos, a gente não costuma ver mais eles no ensino médio, não. Os equinodermos, né, são deuterostômios, estrela do mar, ouriço do mar e tudo mais. E, além disso, os cordados, como nós estamos falando aqui. São cefalocordados, tunicados e vertebrados. Os cefalocordados e os tunicados, tá, ou os cefalocordados e os urocordados, a gente chama de protocordados, que são os cordados primitivos. Aqui nessa figura de baixo tem uma figura de um anfioxo, tá, que é um cefalocordado. Então, esse aqui é o adulto. O adulto é quase uma larva. Tá? Aqui na frente ele tem uma vesícula cerebral, é difícil ver nessa foto, mas tem notocorda que persiste até a fase adulta e vai até a cabeça. Tá? Enfim, então rapidinho sobre esses subfilos aí. Os urocordados primeiro. Então esse uro é cauda, quem são eles? Assídeas, ou também chamam de tunicado, são os bichos bem bonitos, parecem umas esponjas emborrachadas, sem brincadeira. São marinhos praticamente todos. Os adultos vivem fixos, tá? Parece uma esponja mesmo emborrachada, com dois buracos, tá? Esses sifões aí. E as larvas deles têm simetria bilateral e são livre-natantes. Então, assim, as características dos cordados mesmo você vai ver na larva. Então, a larva que tem uma notocorda na cauda, ó, eles chamam de urocordado, tá certo? E também vai ter as outras, a cauda, pós-anal, né, a cauda aqui, fendas faringianas, está aqui chamada de fenda branquial e tudo mais, tá? Mas o adulto, ele perde um monte de coisas dessas estruturas aí, tá? Mas, como tem alguma fase da vida, aí classifica no filo dos cordados. Os adultos, eles vivem fixos e se alimentam filtrando a água do mar. Os cefalocordados, que são representados pelo anfioxo, também são marinhos, são os animais pequenininhos, parece uma larva de peixe, e que se enterra lá na areia, tá? Lá na água do mar, e fica lá filtrando. Certo? Entra água, sai aqui por essas fendas faringianas, ali são capturadas partículas de alimento e ele come isso. Tá? Bom, então tem esse nome de cefalocordade, de céfalo aqui, cabeça, porque a notocorda persiste, ela se estende da cauda até a cabeça, tá certo? E persistem também as outras características do filo,
que são as 4. De novo, notocorda, cauda pós-anal, o tubo nervoso dorsal e as fendas faringianas, tá? Essas 4 características aí dos animais do filo dos cordados. Bom, o que é de mais interesse, normalmente, são os craniata, né? Os vertebrados. Quem são eles? São animais que são os agnatos, essa palavra significa sem mandíbula. São animais parecidos com peixes, mas normalmente eles não são chamados de peixes. Aí tem também os peixes, justamente, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, assim, como a gente está dizendo, é um grupo bem diversificado. Nesses craniados, a notocorda ela existe na fase larval, digamos assim, tá? No início do desenvolvimento. Mas ela é substituída, tá? Atenção para a palavra. Ela é substituída pela coluna vertebral, que pode ser cartilaginosa ou óssea. Então ela não vira a coluna vertebral, ela é substituída pela coluna vertebral. O animal tinha o corpo sustentado por uma notocorda, de quanto que ela estava aqui. Aí essa notocorda ela degenera, mas na medida que ela degenera, vai ser produzida a coluna vertebral, com os ossos aqui da vértebra. Tá? E por dentro aqui passa o tubo nervoso dorsal, tá? Que é a medula espinhal aí no caso. Bom, o nome do filo, do subfilo, perdão, é craniata, mas o que acontece é o seguinte, vertebrados é um termo bem genérico que a gente usa, porque nem todos têm vértebra, mas crânio todos têm, tá bom? A exceção no caso são esses peixes bruxa, que são de uma categoria chamada de Myxine, dos agnatos. Eles não têm vértebra, tá? Tem um crânio cartilaginoso lá esquisito, mas vértebra eles não têm, não. Pois bem, então primeiro sobre esses agnatos aí, que são sem mandíbulas. Então são os primeiros craniados, são peixes, entre aspas, que lembram os peixes tipo umas enguias, mas não são, tá? Não tem escama, não tem nadadeiras pares, que a gente chama. E são os primeiros, né? Mas eles ainda não têm a mandíbula, tipo, eles não mordem, tá? Então esses animais são bem antigos e hoje em dia são 2 grupos só deles. O grupo dos peixes bruxa, que como a gente está vendo aqui, eles não tem coluna vertebral, não tem vértebras, apesar de estarem junto aí nos vertebrados, por isso que o nome mais correto para o subfilo é subfilo craniata, tá? E os mais conhecidos são as lampreias, tá certo? Subclasse Petromizontida. Esses aí eles têm, tá? Umas vértebras cartilaginosas, então pelo menos isso. Agora crânio de novo, os dois têm. Veja que na lampreia, a figura de uma lampreia, ele não tem mandíbula, ele tem uma boca circular. Que ele gruda, ele é um ectoparasita. Ele gruda geralmente em brânquia de peixe e também tem um monte de dente aqui, elas furam as brânquias e ele fica lá chupando sangue. Tá? Mas morder, ele não morde. O mesmo para o peixe bruxa, não morde. Beleza, então os vertebrados não tinham mandíbula, agora vão ter. Aí a gente passa para o grupo dos gnatostomados, que são os vertebrados restantes. Então agora surge uma mandíbula. Ó. Aqui não tinha. Ó, peixe, ele está chamando de peixe, tá? O agnato aqui, sem mandíbula. Mas aos pouquinhos a mandíbula vai surgindo. Surge a partir de onde? A partir dessas estruturas chamam de arcos faringianos ou arcos branquiais. Isso não são as fendas faringianas, tá? Ou fendas branquiais. São os arcos de natureza cartilaginosa ou óssea que seguram, ou pelo menos é o apoio, para as fendas. Então, por exemplo, aqui em azulzinho, ó, você vê a fenda. E essa coisa aí que é tipo marrom amarela seria essa estrutura aí. Tá? Que são os arcos. Então, a partir desses arcos aí em vermelho aqui, ó, surgem as mandíbulas, cada vez mais especializadas e eficientes. Tá certo? Então, assim, o surgimento das mandíbulas é uma coisa muito boa, porque, como está escrito aqui, abre um leque de possibilidades, tá? No âmbito da predação e da defesa. O bicho consegue predar mais fácil e também se defender, né? Quem vier pegar ele morre de volta. Então dá para explorar uma variedade de alimentos maior. Ou não virar um alimento tão facilmente. Então, sobre as classes de gnatostomados agora. Primeiro, dos peixes cartilaginosos, que são os condrictes. Quem são? Tubarões, raias e quimeras. Olha que interessante, tem mais espécies de raia do que de tubarão. Então, esse aqui tem o nome de peixes cartilaginosos porque o esqueleto deles é cartilaginoso e não ósseo. Tá? Você veja que ao contrário dos agnatos, deixa eu pegar aqui a figura da lampreia. A lampreia não tem aquelas nadadeirinhas assim, ó. Uma de um lado e outra do outro. Que nem esses peixes têm, ó, aqui no tubarão.
como se fosse mãozinha e pezinho, tá? Aliás, o pezinho é aqui. Como se fosse mãozinha e pezinho, tá? Então, esses aqui eles já têm as nadadeiras pares, as nadadeiras peitorais e as pélvicas. Vai imaginando aí como se fosse o rascunho para começar a pensar em braços e pernas, tá certo? Isso aí também confere uma manobrabilidade maior na natação do bicho. Outra coisa, eles têm uma boca ventral, aí sim, tem um monte de características, um monte que nós não vamos ver aqui porque é só resumo. A boca é ventral, ela é apontada para baixo, ó, assim, e não aqui na frente. Eles excretam ureia, normalmente animal aquático excreta amônia, eles excretam ureia, porque a ureia ajuda na regular a concentração iônica dele, que vive a maioria em água salgada, né? Eles têm uma válvula espiral no intestino para manter o alimento passando por mais tempo lá, e tem um monte de outras coisas. Então aqui tem as fendas branquiais, as aberturas, né, das brânquias. Eles têm umas ampolas de Lorenzini que captam a atividade elétrica na água. Eles têm um monte de características. Pois bem, além dos peixes cartilaginosos, tem também os peixes ósseos, que são aqueles que têm um esqueleto ósseo. Esse grupo dos peixes ósseos a gente divide em dois ainda. Os peixes, que são a maioria dos peixes, os peixes de nadadeiras raiadas, os actinopterídeos, tipo esse aqui, ó, que na nadadeira tem vários raios assim. Tá vendo aqui também? Na nadadeira peitoral. E tem também os peixes de nadadeira lobada, que são sarcopterídeos, nadadeira de carne. Esse grupo aqui é o que se acredita que deu origem aos tetrápodes, que são os animais com membros. Porque as nadadeiras deles, como eu estava dizendo aqui anteriormente, né? Se isso aqui for rascunho de mãozinha e perninha, então como a nadadeira deles tem mais músculo, tá? Até ele ajuda o peixe a se locomover na água, então isso aí seria como se fosse assim, um ancestral dos membros mesmo. Então por isso se acredita que esses peixes são os ancestrais dos tetrápodes. Inclusive porque nesse grupo tem os peixes pulmonados, tá? Respiração de peixe por brânquia, mas esses aí tem pulmão, tá certo? Então, enfim, os peixes cartilaginosos tinham boca ventral, esses têm boca frontal, eles têm uma bexiga natatória para ajudar na flutuabilidade. No caso dos peixes cartilaginosos, eles acumulam óleo no fígado, né? O famoso óleo de fígado de tubarão. As brânquias são cobertas por uma placa óssea que chama de opérculo. No peixe cartilaginoso não tem isso, tem só as fendas aqui, as aberturas, tá? Aqui na raia também dá para ver. Então, assim, tem algumas diferenças em relação aos cartilaginosos, né? Pois bem, por enquanto, os animais do filo craniato, do subfilo craniato, estão na água, mas aos poucos eles vão começar a conquistar o ambiente terrestre. Então, a primeira classe que começa a fazer isso é a classe dos anfíbios, os que têm a vida dupla. Então, esses são os primeiros tetrápodes, eles têm membros, está vendo aqui o bracinho e a perninha do bicho, tá certo? E eles que começam a colonização do ambiente terrestre. Classe anfíbia é sapo, rã, perereca, salamandra, que é, para de quando você pega aqui a perereca, estica e bota uma cauda nela, parece um lagartinho, né? E as cecílias, que não têm membros, tá? Mas acredita-se que sejam animais que perderam os membros, tipo a cobrinha. Bom, então tem esse nome de anfíbio porque, pelo menos para a maioria, o adulto é terrestre, consegue viver no ambiente terrestre, mas tem que ser úmido e mais ou menos próximo da água, né? Enquanto a larva é aquática mesmo, a larva tem características de peixe mesmo, tá? Esse estágio aí, que a gente chama na maioria das vezes de girino. Beleza. Depois, surgiram animais que são mais independentes do meio aquático. Então, eles conseguem viver até em ambientes desérticos. Claro que todos os animais vão ser dependentes da água, mas tem animal que depende muito e tem animal que depende menos. Tá? Ele continua tendo que beber água e tudo, mas não precisa ficar com a pele úmida o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Então, esse grupo de animais são os amniontes, que são os répteis, as aves e os mamíferos. Esses animais são os que têm o chamado ovo amniótico. O âmnio é um dos anexos embrionários. É uma membrana que cobre aqui o embrião, essa é a matéria do ano passado, né? Os anexos embrionários são o âmnio, o alantoide, o saco vitelínico, que armazena substância nutritiva, o vitelo, né? E o córeo, que cobre tudo e participa das trocas gasosas. Mas o âmnio é aquele que é preenchido com água, com líquido, né? É âmnio com A de água, que protege o embrião contra choques mecânicos e contra a desidratação. Então, assim, o animal consegue botar o ovo fica lá no ambiente e o embrião não morre, tá? Então, isso aí confere uma independência do ambiente aquoso para a reprodução. Vocês viram esse tema também de independência do ambiente aquoso para a reprodução nas plantas, né? Então, aqui agora vocês estão vendo
nos animais craniados. A outra classe, então, a primeira classe de amnions é a classe dos répteis. Então, quem são? É lagarto, tuatara, que é muito parecido com o lagarto, né, mas não é classificado como eles, serpente, tartarugas e os crocodilianos. Esses aí de hoje em dia, né? Esses são os primeiros amnions. Então, os répteis, em comparação com os anfíbios, eles têm um monte de adaptações para viver no ambiente terrestre. Eles têm uma pele grossa com escamas e queratinizada para evitar a perda de água. A respiração deles é só pulmonar. O anfíbio tem respiração pulmonar e cutânea, então tende a haver trocas gasosas pela superfície do corpo, né, pela pele. O réptil ele tem musculatura e estrutura óssea mais robusta, mais forte para aguentar correr. O sapo e a rã, eles não correm, né? Eles pulam, mas o réptil corre. Se ele estiver quentinho, tudo ok, você vê o bicho saindo correndo, tipo um calango sai correndo, né? E o pulmão também é mais eficaz do que o dos anfíbios. Então, tem algumas especializações que permitem eles viverem em ambientes mais secos. Aqui na figurinha, então, tuatara. Bom, DLC dos répteis é a classe aves. Até tem gente que chama de répteis avianos e répteis não avianos, tá? Então, as aves, né, os répteis avianos, é uma linhagem muito especializada que surgiu a partir dos répteis, mas essa linhagem tem o corpo adaptado para o voo. Então são adaptações para o voo. Pena, tem asa, tem ossos ocos, né, os ossos pneumáticos, chama de osso pneumático, que é como se estivesse cheio de ar, mas não é bem assim não, tá? Mas é mais leve de qualquer forma. Então ossos pneumáticos, eles têm um sistema respiratório com pulmões que chamam de parabrônquios, que o pulmão ele tem um monte de sacos pelo corpo e o ar flui num sentido só. Ele não vai e volta pelo mesmo caminho, não. Ele vai num sentido só. É engraçado, né? Então, assim, tem pulmões ainda mais eficazes do que os répteis, porque, afinal de contas, para voar, gasta uma energia terrível. Então, tem que oxigenar muito o corpo. A partir das aves, a gente considera que os animais são endotérmicos, lembra? O animal consegue gerar e manter o calor internamente. Porque, perdão, ele gera muita energia a partir das reações metabólicas, tem que comer muito mais do que um exotérmico, né, um exotérmico, e consegue reter, porque tem camada de gordura, pelo, pena, essas coisas. Tá? E por último, para a gente acabar nosso resuminho, tem a classe dos mamíferos, que, diga-se de passagem, é mais antiga do que a das aves. Tá? São endotérmicos também, mas aí os mamíferos eles já existiam há muito tempo, só que eles só começaram a se diversificar com a extinção dos dinossauros, que aí se abriram novos nichos para eles irem ocupando. Os mamíferos primitivos eram um monte de bichinhos, tipo o mussarana, esse de hoje em dia, mas aí foram evoluindo para gerar esse monte de formas que tem hoje em dia. Né? Então tem um monte de características distintivas. Como o nome indica, né? Mamífero, mama, é o que tem glândulas mamárias, em vez de ter pena, tem pelo, tá certo? Eles têm dentes especializados, são dentes diferentes que nós temos, né? Incisivo, molar, pré-molar, aí varia o tipo de dente de acordo com a dieta. Então é um grupo também muito diversificado, porque tem mamífero que vive na água, mamífero que vive no gelo, mamífero que vive no deserto, mamífero que cava, mamífero que corre muito, mamífero que é muito grande, que é muito pequeno. Então, assim, tem uma variedade muito grande, tá certo? Então, esse aí é um resumão do filo dos cordados. Falou, valeu e até a próxima.